Terceiro domingo da Páscoa, ano C. Primeira leitura, Atos 5, 27b a 32, 40b a 41. Salmo 29. Segunda leitura, Apocalipse 5, 11 a 14. Evangelho, João 21, 1 a 19. As imagens contidas no Apocalipse de São João não nos são familiares, porque não participamos e não conhecemos o sentido do mundo imaginário e simbólico daquela época. Esta é a principal razão da dificuldade na leitura e na compreensão do livro da esperança e da consolação cristã. A grande mensagem do livro do Apocalipse é a revelação de que a história se encontra segura nas mãos de Deus. Esta segurança é o grande tema da segunda leitura. Nenhum de nós acredita veementemente que uma das grandes potências do nosso mundo atual seja de fato capaz de governar a humanidade e de promover a paz e a concórdia entre os homens. A história da salvação é a história da obediência do homem a Deus, que só aconteceu plenamente com o Verbo encarnado, que por sua paixão, morte e ressurreição realizou a vontade de Deus sobre a terra. Por isso, ele é figurado como o Cordeiro imolado, o único digno de receber o livro da história e de abrir os seus selos, pois a ele foi confiado os rumos da história da humanidade. O que é dito em termos abrangentes sobre a humanidade vale igualmente para a vida particular de cada um de nós que pergunta: de onde vim, para onde vou, por que o sofrimento, a dor e a morte? Se a história é o somatório de fatos individuais, cada um de nós é responsável por aquilo que de bom e de mal acontece no mundo. Assim, todo pecado pessoal é um pecado social, e toda libertação individual é uma libertação social. Nesse sentido, a obra da salvação realizada por Jesus Cristo é o melhor e mais sublime evento que já ocorreu na história da humanidade. Esta obra é fruto da sua obediência incondicional à vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pedro e os demais apóstolos nos interpelam, exigindo de nós uma postura condizente com a fé que recebemos no batismo. E esta fé não é presunçosa, e a certeza de felicidade que dela deriva não é utópica, mas produz a verdadeira alegria em todo aquele que rejeita o mal e pratica o bem, isto é, em todo aquele que aprendeu a lição do amor. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Quantas vezes nós conseguimos nos colocar na dinâmica deste trecho do Evangelho de João? Um confronto deve ser feito não somente a nível pastoral, mas principalmente no nível da nossa adesão a Jesus ressuscitado e as exigências do amor à missão pastoral. Quantas vezes buscamos uma solução para os problemas pessoais e da comunidade numa direção contrária à vontade de Deus? Trabalhando ininterruptamente, sacrificando a saúde do corpo e da alma em nome de uma pastoral do elogio e do reconhecimento diante das autoridades eclesiásticas que possuem por sucessão o mandato pastoral. Ou pior, quando julgamos ser capazes de realizar uma série de tarefas sem consultar ou ouvir os conselhos de quem tem mais experiência que nós. Fica evidente que Deus concede sempre uma nova chance ao seu povo, tanto para os ministros como para os fiéis. O perdão estabelecido no diálogo de Jesus com Pedro e os outros discípulos renova-lhes a fé e a confiança na missão. A partir deste exemplo, as nossas disposições de trabalhar com fidelidade pelo reino de Deus também saem renovadas, de modo a não fechar a missão ou as tarefas para aquelas pessoas que erraram ou até faliram nas atribuições e que acabaram sendo colocadas à margem das atividades pastorais. A grande lição que devemos colher deste Evangelho é que Deus não se deixa vencer por nossas limitações e pecados. O serviço ministerial na igreja ganha força quando é serviço de amor, de doação, sem as típicas pretensões de quem faz as coisas para ser considerado bom aos olhos das autoridades. O pastoreio confiado por Jesus aos discípulos, por este aos seus sucessores e destes a cada um de nós, continua sempre um pastoreio de serviço desinteressado. A relação pastoral é uma relação de amor e não de dominação de um sobre o outro. Deve reger a nossa vida ministerial e pastoral o exemplo dado por Jesus que disse: Eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, buscando cada vez mais poder dizer com Jesus: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O diálogo de Jesus com Pedro é uma concretização destas palavras. Se os líderes das nações caminham sobre tapetes, os líderes da igreja, constituídos por Deus, devem ser o tapete sobre o qual os fiéis devem caminhar, isto é, o tapete da graça, da bondade, da ternura, da compaixão, do perdão, da reconciliação e da misericórdia de Deus. Em uma palavra, diaconia. Jesus, interrogando Pedro, está interrogando a cada um de nós que assumimos um ministério pastoral na sua igreja. Devemos refletir sobre a pergunta de Jesus: tu me amas? Esta pergunta nunca foi colocada por Jesus a alguém durante o seu ministério público, por uma razão particular. Sua paixão, morte e ressurreição, maior prova do seu amor, ainda não tinha acontecido. E Jesus só exige dos seus discípulos aquilo que ele mesmo realiza em primeiro lugar. A resposta para a pergunta tu me amas não pode ser outra que a diaconia, visto que é a melhor expressão do amor que Jesus exigiu de Pedro e exige de cada um de nós. A diaconia mostra que os homens são os destinatários do amor de Deus, manifestado e plenamente realizado pelo diácono por excelência de Deus, Jesus Cristo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sendo assim, o nosso amor por Jesus Cristo e sua igreja não é uma intimidade sentimental, mas é a expressão do serviço interessado somente no fazer o bem ao próximo, isto é, levar Jesus Cristo e sua mensagem salvífica, recuperando aqueles que o mundo, depois de usar e abusar, descarta e joga à margem da sociedade. A um pai e a uma mãe cristãos, Jesus pergunta: tu me amas? Então acolhe e cuida com amor dos teus filhos. Não se fechem à prole e não cuidem somente da saúde física de seus filhos, mas principalmente da saúde espiritual, moral e vocacional. A um filho ou filha cristão, Jesus pergunta: tu me amas? Então lembre-se de colocar em prática o 4º mandamento, recebendo a educação que teus pais podem te dar, e seja solícitos para com eles em suas necessidades, principalmente na sua doença e velhice. A um empresário cristão, Jesus pergunta: tu me amas? Então promova postos de trabalho, não sejas ganancioso, mas justo na hora de pagar o salário devido aos teus empregados. Ao empregado cristão, Jesus pergunta: tu me amas? Então procura o bem do teu patrão e dos teus colegas de trabalho, promova a concórdia e a paz no teu local de trabalho e sejas honesto, não tirando do outro aquilo que não te pertence. Aos clérigos, Jesus pergunta: tu me amas? Então escuta, consola, corrige, encoraja, ensina, ajuda e principalmente perdoe as pessoas. Seja capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Cumpra os teus votos feitos ao Senhor. Carrega o teu fardo e dos teus irmãos com fé, esperança e caridade. A um cristão que foi ofendido, Jesus pergunta: tu me amas? Então faça como eu fiz. Perdoa, pois ele ou ela não sabem o que fazem. A lista poderia continuar, com certeza, mas penso que a próxima e a última que apresentamos resume todas as que poderiam ainda ser formuladas. A todos nós, Jesus pergunta: tu me amas? Então lembre-se, quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Um bom e terceiro domingo da Páscoa. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.